falar de diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 14 milhões de pessoas sofrem com diabetes no Brasil. E mais de 40 mil pessoas morrem por conta da doença. É um dos índices mais altos do mundo. A doença é, na maioria das vezes, silenciosa, mas a gente sabe que pode causar também muitos transtornos. Para nos ajudar a entender melhor, entender esses dados, entender a complexidade da diabetes e também como é que a gente pode tê-la controlada, eu converso com o Dr. Filipe Pedrinhola, que é endocrinologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, um médico que eu particularmente gosto muito e fico super feliz de te receber. Como Obrigado. sempre, é muito bom que você esteja aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez, junto Obrigada. com você no seu programa. Muito obrigada. Então vamos começar assim, tentando entender o que é o diabetes. Tá, o diabetes é uma doença, como você falou, muito comum, infelizmente, no Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo já de incidência de diabetes e ela é causada pelo excesso de açúcar no sangue, que a gente chama de glicose. Então, o excesso de glicose no sangue acaba, essa glicose excessiva, atacando vários órgãos do corpo, como a vista, né, os olhos, os rins. A primeira causa de transplante renal no Brasil é diabetes. É o diabetes. Causa alteração na circulação, então isso pode levar a uma má circulação das pernas, dos pés e lesões que pode acabar acontecendo quando se complicam, até amputação de membros. E além, ou seja, essa glicose alta, ela vai glicosilando esse açúcar, vai caramelizando, né, uma série de células em vários órgãos do nosso corpo, até no cérebro. E então isso faz com que a pessoa acabe desenvolvendo uma série de sintomas, mas demora muito tempo. E é por isso que praticamente 50%, quer dizer, metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. E 50% das que têm não tratam direito. Então é uma doença silenciosa e que vai matando aos pouquinhos e que é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso para fazer o diagnóstico corretamente, no tempo certo e se tratar. Porque hoje em dia tem tratamento e a pessoa consegue ter uma vida absolutamente normal com diabetes. Entendeu o porquê desses números que eu acabei de passar? Porque as pessoas não fazem a prevenção e não fazem o tratamento. Agora, existem tipos de diabetes diferentes também, né? Existem. O que se chamava antigamente de diabetes juvenil, ou da criança, depois passou a se chamar de diabetes tipo 1 e hoje em dia é chamado de diabetes insulino-dependente, que são aquelas pessoas que precisam da insulina para tratar o diabetes. E o outro, que era chamado de diabetes do adulto, depois passou a se chamar diabetes tipo 2 e hoje se chama diabetes não insulino-dependente, que a pessoa consegue tratar só com hábitos de vida, comendo bem, atividade física, controlando o estresse e, às vezes, quando precisa, remédios para o diabetes por via oral. Alguma delas é mais leve que outra, não? A diabetes tipo, vamos dizer, tipo 1, ou a juvenil, aquela que precisa de insulina, ela é a minoria, então corresponde a mais ou menos 5% dos casos só. Os outros 95% são diabetes do adulto ou tipo 2, que não precisa de insulina, vamos dizer assim. E o tipo 1, ele é mais grave, porque aparece normalmente na infância, então é um tempo de doença muito maior. E a pessoa precisa tomar insulina, por mais que as insulinas tenham evoluído muito, dificilmente a aplicação da insulina consegue simular o pâncreas. Porque, na verdade, a falta de insulina acontece porque o pâncreas para de funcionar. Então, o pâncreas, que tem as células que produzem, as chamadas células beta, que produzem a insulina. Então, normalmente, nesses casos do diabetes juvenil, é uma doença autoimune ou causada por vírus, ataca o pâncreas e o pâncreas deixa de ser capaz de fazer a insulina. Então, as pessoas precisam aplicar a insulina. E é difícil você simular o comportamento do pâncreas completamente. Hoje em dia, existem também bombas de infusão, que a pessoa coloca a bombinha e fica um pouco mais próximo da simulação do pâncreas. E vários tipos de insulina diferentes que se usam para... E cada caso é um caso. Então, você precisa... quer dizer, eu sempre brinco que para ter um bom tratamento do diabetes, o médico tem que ser parceiro do paciente e o paciente também. Quer dizer, depende muito dele ter os controles adequados, ter um controle da alimentação e do estilo de vida e o médico estando junto para encontrar então uma insulinoterapia adequada para aquele paciente. Então, o tipo 1, ele é mais complicado no tratamento. E normalmente ele é hereditário ou genético? Não. O que tem mais a ver com a genética é o tipo 2. É o tipo 2? É o tipo 2. E a causa principal, a pessoa tem, vamos dizer assim, uma carga genética que é favorável para aparecer o diabetes.
e é uma doença de estilo de vida praticamente. A do tipo 2. A do tipo 2, porque a pessoa tem aquela carga genética, aquele histórico familiar, mas essa diabetes pode nunca aparecer. Depende de como essa pessoa cuidar do próprio corpo e da vida dela, das escolhas que ela vai fazer. Então, em termos de alimentação, de atividade física regular ou não, e do controle das emoções, quer dizer, que isso tem tudo a ver. E, então, normalmente, muitos casos de diabetes tipo 2, a gente consegue fazer com que a pessoa fique absolutamente equilibrada sem medicação. É só a pessoa, de repente, emagrecer, praticar exercício, aprender a comer melhor, que o diabetes normaliza. Que ótimo, então, né? E as pessoas que sofrem, então, com diabetes tipo 2 são, na grande maioria, aquelas que sabem que tem e fazem tudo errado. Exatamente. E aí, depois, as complicações são graves, né? São graves e o pior é que essa nomenclatura do diabetes foi mudando, como eu te falei, porque, infelizmente, nas crianças está aparecendo diabetes tipo 2 de adulto. Então, cada vez mais cedo, e tem se chamado isso de diabetes tipo 3. E é muito triste isso. Mas nas crianças também está relacionado ao estilo de vida? Por causa da obesidade infantil. Então, a obesidade infantil vem crescendo demais nas últimas décadas, triplicou, quintuplicou, e com isso o diabetes vai aparecendo em crianças, quer dizer, devido à obesidade, porque o excesso de peso é a principal causa de aparecimento de diabetes. Como é que a pessoa pode controlar ou prevenir, além do estilo de vida saudável? Aí é claro que é importante sempre, desde a infância, o próprio pediatra, né, as visitas ao médico são importantes, começa na pediatria e depois na fase adulta, todos os adultos têm que fazer anualmente, dar uma passadinha no seu clínico, no seu médico, para fazer uma avaliação geral, fazer alguns exames, porque como a gente comentou, o diabetes é silencioso, é uma doença sorrateira e ela tem que ser diagnosticada. Muitas vezes a pessoa chega ao médico, o médico pede algum exame, pede uma glicemia, que é um exame muito simples, fica pronto em poucos minutos e você detecta, então faz o diagnóstico que aquela glicose está alta, acima de 126, e isso significa que a pessoa está diabética e ela não sabia, ela não tinha sintomas ainda suficientes para desconfiar que tinha uma doença. Tá. Bom, a pessoa que faz o exame, ela ainda não está com diabetes, mas ela quer fazer mesmo a prevenção, ela consegue controlar isso e mudar esse ritmo só na alimentação? Muda. Muda? Quer dizer, ela consegue, tendo um estilo de vida bom, evitar, prevenir, ou quem sabe nunca realmente ter o aparecimento do diabetes na vida dela. Então, se ela conseguir manter o peso em ordem, ter uma atividade física regular, né, ter uma alimentação adequada, ela provavelmente não vai ter a manifestação genética ou aquela propensão genética que ela tinha para o aparecimento do diabetes. Mas se der uma bobeada, quer dizer, dá uma engordadinha, fica sedentário, realmente a glicose pode subir, o diabetes aparece. E só começa daqueles sintomas clássicos, que acho que a gente vai acabar falando aqui, quando realmente a glicose subiu bastante. Né? Então a pessoa começa a ficar lá com a boca seca, começa a acordar à noite para urinar, começa então a ter alterações visuais, turvação da visão, um desânimo, uma fraqueza, um cansaço, aí a cicatrização fica ruim, quer dizer, vários sintomas que estão ligados ao excesso da glicose no sangue. Mas muitas vezes esses sintomas são imperceptíveis e no começo a pessoa não sabe. Então ela pode ficar com alguns anos diabético e sem saber que está diabético. Agora, a pessoa pode ficar alguns anos diabético, cuidando mesmo, sabendo que está diabético e não ter esses sintomas lá na frente? Ou não tem jeito? É algo que vai acontecer e lá na frente quem tem diabetes vai sofrer todos esses sintomas? Existe uma sensibilidade individual. Existem pacientes diabéticos que têm muito menos manifestações do que outros. E que a gente costuma dizer que esses são os diabéticos protegidos. E os sintomas eles aparecem por causa da glicose alta. Então, se a pessoa for diabética, mas ela está controlada, porque ela está se cuidando, está com um estilo de vida bom, está tomando os remédios que ela precisa tomar, ou eventualmente a insulina, esses sintomas não vão aparecer. No dia a dia ela leva uma vida normal. Mas, por causa daquele fato de você nunca conseguir simular perfeitamente o pâncreas, no caso do diabetes tipo juvenil, então acaba, com o passar dos anos, mesmo tendo um controle bom, a pessoa pode apresentar doenças por causa do excesso de muitos anos, né? Com essa glicose que sobe e desce. Isso vai minando aos poucos, principalmente os rins, os olhos, a circulação e o sistema nervoso, a parte neurológica. Complicado. A Mariene Aparecida de Souza, ela é de Franco da Rocha, ela já pergunta, estresse causa diabetes? O estresse ele não chega a provocar o diabetes diretamente, mas o estresse é uma situação
que aliás é extremamente comum e que está ligado, hoje em dia a gente sabe que há 8 das 10 doenças crônicas que mais matam, entre eles o diabetes. Porque o estresse é uma situação de alerta e que deveria foi feito na época do Homem das Cavernas, que era ótimo, porque quando vinha o tigre, dente de sabre, atacar, a pessoa tinha aquela liberação do estresse, adrenalina, cortisol, e a pessoa libera esses hormônios e isso aumenta a glicose, porque a pessoa precisa ficar mais pronta para aquilo, tem que ter energia para poder lidar com aquela situação. Mas hoje em dia não é mais o tigre, são doenças, são situações crônicas de preocupação, excesso de informação. O estresse vira crônico, ele não foi feito para ser crônico, ele foi feito para ser agudo. E quando ele se torna crônico, ele se torna tóxico. Porque esse excesso de produção do cortisol e da própria adrenalina aumenta a glicose no sangue. Então, se a pessoa é diabética ou tem uma propensão, o estresse crônico pode fazer com que essa glicose no sangue suba e ele manifeste o diabetes. E outra coisa que acontece é que o estresse muitas vezes leva a pessoa a ficar mais sedentária, né? Porque ela não tem vontade. Ou ela pode levar uma depressão também, uma síndrome do pânico, uma insônia. Bom, o ideal é a gente não se estressar, né? Mas é tão complexo a gente falar isso. E tenha um estilo de vida saudável, esteja mais relaxado, se estresse menos. É quase que utópico, né? Porque a gente sabe que na hora que vem, vem. O importante é a gente tomar algumas decisões na nossa vida que favoreçam uma vida assim mais tranquila. A gente continua conversando no próximo bloco, já tem um monte de pergunta aqui e aí você vai ter a chance de responder, tá bom? Combinado. Se você ainda não mandou a sua, 0 operadora 11 2202 8432. Eu volto já e a gente bate mais papo. Vamos continuar aqui com o Dr. Filipe Pedrinhola, que já tem algumas perguntas aqui pra gente responder. O pessoal tá participando. Bom, os dados mostraram, né, que muita gente, infelizmente, tem diabetes e aí fica preocupado, querendo saber como viver e conviver melhor com essa doença. A Antônia Nunes Viana Santiago, ela é de Diadema. Ela diz, minha mãe tem diabetes e gostaria de saber se eu posso controlar. Agora, assim, falar de forma genérica é complicado, né? Mas qualquer diabetes pode ser controlada? Qualquer diabetes pode ser controlado. Ela vai ter que saber como fazer isso. Então, é importante para toda pessoa que tem diabetes procurar um médico, eventualmente uma nutricionista, para que possa saber as medidas que tem que tomar. Se aquele caso, né, da mãe da Antônia, se ela tem que tomar remédio, não precisa tomar remédio, se ela está gordinha, se ela não está, se ela está se movimentando, fazendo exercício, ou se ela precisa de insulina. Se tem diabetes, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter né? acompanhamento médico, não tem como escapar. Ok. Né? A Maria da Penha Ferreira Betramelo, ela é de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, quem tem diabetes do tipo 1 pode fazer um transplante de pâncreas? O transplante de pâncreas, ele, vamos dizer assim, está em fase muito experimental. Já se faz, já se realiza, mas a grande dificuldade do transplante de pâncreas é ainda se isolar essas células da pessoa que recebe o transplante. Essas próprias células que a pessoa recebe, elas podem sofrer ataque dos anticorpos, que não é da própria pessoa. Então, a maior dificuldade que os cientistas têm hoje em dia, que trabalham com transplante de pâncreas, é conseguir isolar essas células de forma que o sistema imunológico da pessoa não ataque. Então, o transplante de pâncreas já existe, mas realmente não é para a gente imaginar que é 100% de sucesso. Então, é importante conversar com o médico, ver se naquele caso vale a pena tentar ou não, porque ainda, vamos dizer assim, está se engatinhando nesse terreno. Ok. A Maria Aparecida de Oliveira Soares, de São Paulo, ela diz, minha neta é magra, tem 20 anos, tinha hipoglicemia e agora a taxa de glicose aumentou para 190. Isso pode ser diabetes ou algum distúrbio? Pode, porque o diabetes ela tem uma fase inicial que se chama de lua de mel. Quando a pessoa pode ter episódios de hipoglicemia, porque o pâncreas, que é ele que produz a insulina, quando ele começa a sentir ter os problemas do diabetes, existe duas fases de liberação da insulina, chamada fase rápida e fase lenta. Então, no início do diabetes, pode acontecer da pessoa ter hipoglicemia, depois aparece a hiperglicemia, ela pode ir embora por um tempo, a pessoa pode ficar normal, por alguns meses até, e esse chamado de período de lua de mel, e depois aparecer o diabetes definitivamente. Qual é o sintoma principal da hipoglicemia? A hipoglicemia é quando falta o açúcar, né? O açúcar, a glicose, é o principal combustível do cérebro. Então, quando a glicose diminui demais, a pessoa tem essa hipoglicemia, que hipo significa menos, então falta a glicose no cérebro, a pessoa começa a ver pontinho brilhante, começa a ter fraqueza, uma sensação de náusea
É como se estivesse com o estômago vazio, E fome. qual é o sintoma principal da hiperglicemia? A hiperglicemia, a glicose, quando sobe, imediatamente a pessoa pode ter uma turvação visual, porque a glicose dentro do olho muda a refração da luz. Então a pessoa pode ter uma alteração visual, boca seca, porque a glicose, quando está alta no sangue, faz com que a pessoa faça muito, urine demais, faz muito xixi. Então faz muito xixi e desidrata, aí boca seca. Então faz muito xixi, tem que suspeitar. Começa a acordar à noite ou fazer mesmo muito durante o dia, a boca seca, alteração visual. Esses são os sintomas. E mal-estar geral, cansaço, porque falta gasolina, falta combustível no cérebro. Ok. A Rosemar Couto Rodrigues, ela está fazendo uma consideração que há 4 meses o açúcar no sangue estava muito alto, ela emagreceu 10 quilos e aí abaixou. Ela disse que abaixou por causa da dieta. Isso acontece mesmo, né? Isso acontece mesmo, é muito comum e é muito bom que a pessoa se livra da doença. Muito bom. Luciana Mello, de Pará de Minas, em Minas Gerais, ela diz: uma pessoa que tem polineuropatia diabética, sente fortes dores nos pés e canelas, ela tem um quadro reversível ou não? Qual é o tipo de tratamento para essa doença? A neuropatia diabética, ela é reversível sim, ela tem a ver com o bom controle dos níveis da glicose. O pior para a neuropatia é quando a glicose sobe e desce por um mau controle da doença. Então, o primeiro passo para melhorar a neuropatia, que realmente é uma sensação de formigamento, de dor, incomoda muito, e até evoluir para uma falta de sensibilidade, que é o que faz com que as pessoas se machuquem. Quer dizer, ela não está sentindo o pé direito, entra uma pedrinha no sapato e faz uma ferida enorme e não cicatriza. Então aí começa o que se chama de pé diabético. Então a neuropatia ela tem que ter um bom controle da glicose. Existem remédios que ajudam a melhorar os sintomas da neuropatia também, diminuem esses sintomas. Então pode-se usar remédios e basicamente, mas os remédios são sintomáticos e principalmente ter o bom controle da glicose. Ok. A Carmen Aparecida, ela é de Guarulhos, ela diz: meu filho tem 1,42 m e 41 quilos. Ele tem 9 anos. A diabetes dele é de 105. Fala assim, o diabetes dele ou é a glicose? É a glicose, é. Tá, é de 105. A pediatra indicou para ele um endocrinologista. Isso significa que ele já tem uma predisposição a diabetes? Não necessariamente, porque é preciso que se veja como foi colhido esse exame. Porque a criança normalmente não gosta de colher sangue, né? É verdade. Então ela vai e é uma situação de estresse. E como a gente falou no começo, o estresse aumenta a produção de hormônios que aumenta a glicose. Então, de repente, no caso dele, e 108, a gente considera diabetes mesmo acima de 126. É claro que o ideal é até 90. Só que entre essa intervalo, né, que vai de 100 até 126, é o tal do pré-diabetes. Mas no caso dele, tem que se avaliar e fazer um novo exame. Um novo exame em jejum, com 8 horas, ver se ele está tranquilo e, eventualmente, se for o caso, se pede um exame complementar, que chama hemoglobina glicosilada, ou então você faz uma curva glicêmica. Né? Deixa a pessoa lá 3 horas deitadinha, ela recebe uma carga de glicose e a gente consegue detectar no sangue como que a glicose varia e a insulina também. Então, são exames complementares. Perfeito. A Cleusa Maria, ela pergunta se diabetes dá formigamento na mão. Ela é de São Paulo. Pode dar, é a neuropatia. Então, o formigamento que a gente chama em luva e bota, esse é o típico do diabetes. Só que é claro que pode ser só uma hérnia de disco cervical também. Então, não é porque formigou que é diabetes, né? Podem ser outras coisas. A Jane, do Rio de Janeiro, pergunta se existe diabetes emocional. Como a gente tinha falado, quando se fala de diabetes emocional, é a história do estresse, né? Então a pessoa tem a liberação desses hormônios que aumentam a glicose. Isso não vai causar o diabetes, mas pode piorar, pode fazer com que apareça. Ok. A Márcia Cristina Gomes, de São Paulo, ela disse que a mãe toma insulina e engordou muito. Ela gostaria de saber se a insulina engorda. A insulina engorda muito. A insulina é o hormônio mais anabolizante do corpo. E é um grande problema que acontece. Eu trabalhei muitos anos no ambulatório de diabetes das todas as clínicas e a gente via o que se chama de hiperinsulinização. A pessoa está tratando diabetes, está tomando insulina e aí o que acontece? Ela não se alimenta bem, não faz exercício, ela vem na consulta, a glicose está alta. Aí às vezes o médico aumenta a insulina, só que aí a pessoa fica com mais fome, aumenta mais o peso. Aí a glicose sobe e aumenta mais a insulina. Então, na verdade, quando a gente vê um paciente diabético que ele está engordando e está com a glicose alta, isso é comida. Não é para aumentar a insulina dele, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Diminuir a insulina e checar e estimular um estilo de vida melhor.
Bom, se a gente pudesse deixar um recado para mudar esses dados que eu falei lá na abertura do programa, que são dados alarmantes, né? Coisa muito grande. A gente tem um número de óbitos muito grande no Brasil. O que a gente falaria? Como é que as pessoas devem evitar essa doença? Eu diria que todo mundo, na verdade, tem que se preocupar com 4 pilares para ter um bom estilo de vida. Primeiro, movimente-se. Faça uma atividade física. A gente não foi feito para ficar parado. Segundo pilar seria alimentação, né? Fugir principalmente dos carboidratos de alto índice glicêmico, que a nutricionista vai falar aqui daqui a pouco. O terceiro pilar é cuide das suas emoções, né? Gerencie o seu estresse. E o quarto pilar é a espiritualidade, que não tem a ver obrigatoriamente com uma religião ou crença, mas é aquela conexão que você tem com você mesmo, com quem você convive, com a sua família, com seus amigos, é o sentido e o propósito da vida. Então, é claro que não é fácil você ter um equilíbrio em todos esses pilares na sua vida, mas é isso que a gente tem que buscar. E qualquer sinal, qualquer sintoma desses que a gente falou aqui, procure o médico. Aliás, é importante que a pessoa faça exames regularmente e tenha algum médico acompanhando, a nutricionista, para que a pessoa possa, então, evitar o aparecimento e detectar isso precocemente. E para a gente detectar precocemente, você falou de exames periódicos, exames anuais. A partir de quantos anos? Na realidade, se algum sintoma, se o médico desconfiar da criança, desde a infância mesmo. Mas, normalmente, isso depois dos 18, 20 anos de idade, mesmo o colesterol é um exame que hoje em dia se faz nas crianças já. Porque o colesterol, para quem tem problema genético de colesterol, já aparece na criança. Então, tanto dosagem de colesterol como de glicose, quando existe um histórico familiar, se faz em criança mesmo. Se não a partir dos 18, 20 anos de idade. E aí fazer como rotina uma vez por ano? Uma vez por ano, a cada 2 anos, né? Ok. Doutor Filipe Pedrinhola, tá no telefone 0 operadora 11 30 78 0124. Se você precisar de mais informações, quiser alguma dica, quiser conversar com ele, com a equipe dele. 0 operadora 11 30 78 0124. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Sempre que você vier, vai ser muito bem recebido. Aqui que a gente gosta muito de aprender contigo. Sempre muito vou bom. aceitar seu convite. Obrigada. Deixa eu passar para esse lado. Você vem por aqui, eu vou para lá. A gente troca aqui. Combinado.